Esse módulo é referente à derivada e nesta terceira etapa, aula 1, vamos estudar derivadas sucessivas e derivada implícita. Derivadas sucessivas. Então, pela definição, temos que derivada sucessiva será uma função derivada. Se a derivada também for derivável, se a derivada primeira também for derivável, então a sua derivada é chamada derivada segunda de f e é representada por f duas linhas de x, ou ainda a derivada segunda de f em relação a x. Mas porque alguém gostaria de diferenciar a equação duas vezes, sabemos que quando as quantidades variáveis são espaço e tempo, ao diferenciar a equação duas vezes, obtemos a aceleração do corpo em movimento. Então, nós vamos ver futuramente alguns exemplos de aplicação de derivadas, onde nós trabalhamos com as equações de posição e quando derivamos, então, duas vezes, nós encontramos a aceleração do corpo em movimento. É uma das aplicações das derivadas sucessivas. Podemos interpretar o coeficiente diferencial dy dx de uma curva como sendo o gradiente da curva num ponto específico. Mas o que a derivada segunda de f em relação a x significa nesse caso? Significa a taxa. É uma taxa por unidade de comprimento de x, pela qual o gradiente está mudando, ou seja, é uma medida da curvatura do gradiente. Além dessas aplicações, nós veremos outras em máximos e mínimos em que nós precisaremos encontrar a derivada segunda da função para dar prosseguimento aos cálculos. Além disso, existem outras derivadas, derivada terceira, quarta, enésima derivada, e assim por diante, conforme o exemplo ou o exercício sugerir. Para ilustrar, então, a derivada sucessiva, vamos encontrar uma derivada segunda em relação a x das seguintes funções. Então, nós vamos encontrar a derivada segunda da função 5x ao cubo mais 2 vezes raiz quadrada de x mais 7 vezes x elevado a menos 2. E um outro exemplo, f de x igual a x vezes e na menos x. Então, no primeiro exemplo, nós vamos iniciar a derivada desta função utilizando as regras de derivação. Então, lembrando da regra da potência, a derivada de 5 vezes x elevado ao cubo, temos 15x ao quadrado. A derivada de 2 vezes raiz quadrada de x, então, lembrando lá das regras de derivação, nós vamos encontrar 2 sobre 2 vezes raiz quadrada de x, e a derivada de 7 vezes x na menos 2, multiplicando aqui o expoente pelo coeficiente 7, vamos encontrar menos 14 vezes x na menos 3. Organizando um pouquinho essa derivada, nós vamos ficar com 15x quadrado mais 1 sobre raiz quadrada de x menos 14 sobre x elevado ao cubo. Fazendo a derivada segunda a partir dessa derivada que nós encontramos, nós vamos ter. Então, aqui, só lembrando, do cálculo auxiliar, a derivada de 1 sobre raiz quadrada de x. Então, para encontrarmos essa derivada, basta colocarmos essa raiz quadrada em forma de potência. Então, ficaria 1 sobre x elevado a meio. Colocando esse x elevado a meio no numerador, o expoente fica com um sinal negativo, menos 1 meio. Assim, fazendo a derivada usando a regra da potência, chegamos então em menos 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de x ao cubo. Também temos a derivada de menos 14 sobre x elevado a 3, teremos mais 42 vezes x na menos 4. Organizando essa função, nós vamos ficar então com a derivada de 15x ao quadrado como sendo 30x, a derivada de 1 sobre raiz quadrada de x fica sendo menos 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de x ao cubo, e a derivada de menos 14 sobre x elevado ao cubo, nós vamos ficar então com mais 42 sobre x na quarta. E aí nós temos a derivada segunda desta função.
uma função x vezes uma exponencial e elevado a menos x. Para encontrarmos a derivada dessa função, basta lembrarmos que temos duas funções. Então, eu tenho uma função f de x igual a x e uma função f de x igual a e elevado a menos x. Para encontrarmos essa derivada, devemos utilizar a regra do produto. Então, fazendo a derivada do primeiro, derivada de x, 1, e repetimos e elevado a menos x, mais, repetimos o x, vezes a derivada de e elevado a menos x. Então, lembrando da regra da exponencial, derivamos e, repetimos, então a derivada de e elevado a menos x é ele mesmo, vezes a derivada do expoente, a derivada de menos x é menos 1. Assim, nós vamos ficar, então, com a derivada primeira como sendo e elevado a menos x, fazendo o jogo de sinal aqui, ficamos com menos x vezes e elevado a menos x. A partir desta derivada, nós vamos encontrar a derivada segunda. Assim, faremos a derivada de e elevado a menos x, então é a derivada de e, vamos repetir e elevado a menos x e multiplicarmos pela derivada do expoente, que é menos 1. E aqui nós caímos na mesma função anterior. Aqui nós temos que utilizar a regra do produto. Então, da mesma forma que fizemos antes, a regra do produto, nós vamos chegar na derivada segunda como sendo menos e elevado a menos x, menos e elevado a menos x, mais x vezes e elevado a menos x. Somando esses dois termos que são semelhantes, ficamos então com menos 2 vezes e elevado a menos x, mais x vezes e elevado a menos x, e assim encontramos a derivada segunda. Se o exercício perguntasse aqui a derivada terceira, teríamos que, a partir da derivada segunda, derivarmos mais uma vez para encontrarmos a derivada terceira, e assim sucessivamente. Se ele fornecesse um valor para x, a derivada segunda num determinado valor, encontraríamos primeiro a derivada segunda e depois substituímos o x pelo valor dado. Encontramos então a derivada segunda num determinado valor para x. Nosso próximo assunto é a derivada implícita. O que vem a ser essa derivada implícita? Então, para termos uma ideia do que vem a ser essa derivada, precisamos lembrar de alguns conceitos de função explícita e de função implícita. Sempre que nos depararmos com uma função escrita na forma y igual a f de x, dizemos que y é uma função explícita de x, pois podemos isolar a variável dependente de um lado e a expressão da função de outro. Mas nem sempre isso é possível ou conveniente, e caso isso ocorra, dizemos que y é uma função implícita de x. Por exemplo, a equação y igual a 2x² menos 3. Note que y é uma função explícita de x, pois podemos escrever y igual a f de x, onde f de x é igual a 2x² menos 3. Porém, a equação 4x² menos 2y igual a 6 define a mesma função, pois isolando y, temos y igual a 2x² menos 3. Desta forma, quando ela estiver escrita assim, em que eu não tenho nenhuma variável isolada, nós dizemos então que y é uma função implícita de x. A derivada de uma função na forma implícita. Como que nós podemos encontrar então essa derivada? Para encontrarmos a derivada é necessário usarmos a regra da cadeia. Assim podemos determinar o y' sem explicitar y. Muitas vezes temos algumas funções que fica difícil colocar o x, y em função de x, ou explicitar o y. Desta forma, é necessário encontrar então a derivada implícita de uma determinada equação. Nós vamos ver alguns exemplos para verificar de que forma podemos encontrar essa derivada. Então, aqui nós temos, dada a equação 4x² menos 2y igual a 6, determine dy sobre dx.
relação a x. Então, só lembrando que y é uma função de x, então podemos escrever a equação como. Então, aqui nós temos que o lado esquerdo depende de x. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho na equação. O lado esquerdo depende de x e y também depende de x, pois y é uma função de x. O lado direito também é uma função de x, é uma função constante. Portanto, se duas funções são iguais, as derivadas dessas funções também são iguais. Fazendo a derivada em ambos os lados, agora sim, então escrevendo naquela notação a derivada desta função em relação a x vai ser igual à derivada desta função em relação a x. Fazendo essa derivada, essa igualdade é mantida. Derivando x em relação a x, então vamos derivar termo a termo. Então, inicialmente nós vamos fazer a derivada desse primeiro termo x, 4x² em relação a x, menos a derivada deste outro termo 2y em relação a x e a derivada de 6 em relação a x. Assim, nós vamos aplicar as regras de derivação. Então, a derivada de 4x² nada mais é do que 8x. Agora, aqui nós temos que ter cuidado, porque essa derivada surge como uma função composta. Então, nós vamos fazer assim, a derivada do todo, então a derivada de 2y é 2, vezes a derivada da função interna, já que y é uma função de x. Então, nós vamos dizer que a derivada interna vai ser dy sobre dx, é a derivada de y em relação a x. Isso vai ser igual à derivada de 6 em relação a x. Note que 6 é uma constante, logo a derivada de uma constante é 0. Assim, só organizando aqui esta equação, nós vamos ficar com 8x menos 2 vezes dy sobre dx igual a 0. Colocando, então, isolando o termo que tem o dy sobre dx no lado esquerdo, nós vamos ficar com 2 vezes dy sobre dx igual a 8x. Assim, derivando esta relação com respeito a x, apareceu o termo que queremos determinar a derivada. Logo, a derivada que nós queremos determinar é o dy sobre dx. Então, vamos encontrar esse termo, como já fizemos, isolando o dy dx. Assim, o 2 que está multiplicando dy dx vai para o lado direito, dividindo. Logo, 8x dividido por 2, nós vamos encontrar que a derivada de y em relação a x vale 4x. Então, encontramos a derivada desta equação implícita sem isolar a variável y. Temos um próximo exemplo que diz o seguinte: seja y igual a f de x definida pela equação x vezes y ao quadrado mais 2 vezes y ao cubo igual a x menos 2y. Se f de 1 é igual a 2, então calcule a derivada de f em x igual a 1. Então, agora, além de encontrarmos a derivada desta equação, precisamos encontrar a derivada para x igual a 1. Então, vamos lá. Note que o lado esquerdo depende de x, assim como o direito também vai depender de x. E y também depende de x, pois y é uma função de x. Portanto, se as duas funções são iguais, as derivadas dessas funções também são iguais. E aí, derivando ambos os lados, nós mantemos essa igualdade. Fazendo a derivada de cada termo, nós vamos ter a derivada de x vezes y ao quadrado, mais a derivada de 2 vezes y ao cubo. Isso vai ser igual à derivada de x menos a derivada de 2y. Note que x não é uma constante. X depende de x.
não é uma constante, é uma função que depende de x. Então, no primeiro termo, nós vamos usar a regra do produto para encontrarmos a derivada. Então, aqui nós vamos ter a derivada de x em relação a x vai ser 1. 1 vezes, e vamos manter y ao quadrado, que está aqui. Mas, vamos repetir o x e vamos derivar y ao quadrado. Muito cuidado aqui. Essa derivada de y ao quadrado também é uma função composta. Assim, nós vamos utilizar a regra da cadeia para fazer essa derivada. Então, a derivada de y ao quadrado é 2y. E para encontrarmos a derivada interna de y vai ser y'. Aqui nós vamos estar representando por uma outra notação, por y'. Também é muito utilizado nos livros. Mas o próximo termo, então a derivada desse outro termo também vai ser uma derivada composta, em que nós vamos derivar a função exterior, que é 2y elevado ao cubo. Então essa derivada será 6y ao quadrado vezes a derivada interna, que será y', já que y é função de x. Isso vai ser igual a derivada de x em relação a x, nós vamos ter 1, derivada de x é 1, e aqui também a derivada de 2y também será uma função composta. Então, derivando todo, eu vou ter a derivada de 2y, 2. E a derivada interna de y vai ser y'. Logo, organizando esta equação, nós vamos ficar com, colocando em ordem e também deixando do lado esquerdo o y', nós ficaremos com 2xy vezes y' que está aqui, mantém-se no lado esquerdo, o 6y ao quadrado vezes y' também mantém-se do lado esquerdo, e o 2y' que está do lado direito passa então para o lado esquerdo positivo. Isso vai ser igual, então quem não tem y' vai ficar no lado direito. Então, 1 vai se manter e o y ao quadrado que está positivo vai lá para o lado direito negativo. Para encontrarmos essa derivada, é necessário isolarmos o y'. Desta forma, para isolarmos, precisamos colocar ele em evidência. Assim, colocando em evidência o y', nós vamos ficar com 2xy mais 6y ao quadrado mais 2 igual a 1 menos y ao quadrado. Isolando o y', então, vamos passar esse termo dividindo. Assim, nós vamos encontrar que a derivada implícita daquela função, dada inicialmente no exemplo, vai ser y' igual a 1 menos y ao quadrado, dividido por 2xy mais 6y ao quadrado mais 2. Note que essa derivada ficou em função de x e também do valor da função, que é y. Então, isso não tem problema, pode acontecer. Deve acontecer, né? Porque nós precisamos encontrar a derivada implícita em relação a x. Mas, esse exercício, ele quer saber a derivada da função implícita em relação a x igual a 1. Então, como f de 1 é igual a 2, isso foi dado no exercício, temos então que o x vale 1 e y, que é igual a f de 1, vale 2. Assim, temos que a derivada de 1, derivada quando x vale 1, vai ser igual. Lembrando que y' vai ser igual a f' de x, nós vamos ter que a função implícita vai ser dada pela função que nós encontramos anteriormente e no lugar do xy nós vamos substituir. Então, o y por 2 e o x por 1. Logo, nós vamos encontrar que a derivada desta função implícita para x igual a 1 vai valer, então, menos 1/10. Para maiores informações, verifiquem a apostila